Gênesis 20, de 1 a 3, diz assim: Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Amém. Se você puder, feche os teus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui, eu sei que existe uma palavra do coração do Senhor para os nossos corações nesta manhã, e nós abrimos os nossos corações, Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Toca as nossas vidas, transforma as nossas vidas, molda o nosso caráter, nos faça mais parecidos com o Senhor. Não nos permita, Deus, sairmos deste lugar nesta manhã da mesma forma que chegamos aqui. Faça algo novo nos nossos corações. Haja com liberdade neste lugar, Deus. Que a unção do Teu Espírito esteja sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Nós temos falado sobre a vida deste homem, grande homem de Deus, chamado antes Abrão, agora Abraão, antes pai das alturas, agora pai de multidões. Deus muda o seu nome. Deus encontra no capítulo 12 Abraão e faz Abraão promessas e diz: você vai ser pai de multidões, eu vou dar a você uma terra, eu vou dar a você um povo. Abraão, já idoso, sua esposa Sarai, idosa, estéril, não podiam ter filhos, mas Deus faz a eles promessas e Abraão crê em Deus, ele acredita naquilo que Deus havia falado com ele. Por causa disso, então, Abraão começa a viver milagres, começa a ter muitas experiências com Deus, começa a viver coisas maravilhosas. Sai da sua terra, de Ur dos Caldeus, e vai em direção ao lugar que Deus começa a orientar ele, e começa a viver muitas coisas com Deus. Capítulo 19, um capítulo antes do que nós lemos hoje, alguns versículos aqui, vai contar sobre a destruição de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E Deus decide destruir estas cidades aqui por conta do pecado que havia naquele lugar, né? As pessoas não queriam saber de Deus, o pecado era tão grande naquele lugar que então Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E provavelmente Abraão, ao ver, porque não era tão distante assim o lugar onde ele estava, em Hebrom, nos carvalhais de Manre, ele podia ver talvez, porque ficava uns 30 quilômetros de distância, ele vê talvez a fumaça, o fogaréu das cidades sendo destruídas, e talvez por isso ele saia deste lugar onde ele estava já morando há algum tempo, porque a princípio não tinha motivos. Ele já está há algum tempo ali nos carvalhais de Manre, ali em Hebrom, já se instalou ali, sua vida já está acomodada, sua casa, seus animais, o gado, os empregados. Mas o texto que nós lemos vai nos contar que do nada ele sai daquele lugar e ele se muda com a sua casa, com os seus animais, com os seus bens. Ele desmonta suas tendas e ele decide ir para este lugar chamado Gerar. E aqui neste lugar chamado Gerar vai acontecer então alguns problemas. Esse texto aqui que nós lemos, não sei se você sabe, mas Gênesis, na verdade os primeiros 5 livros aqui da Bíblia, eles foram escritos por Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E chama a atenção que Moisés, ele está contando então a história de Abraão, e ele faz questão de falar algumas coisas. Por exemplo, no versículo 2, ele diz o seguinte: Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã.
Então Moisés, contando a história, diz: olha, Abraão tinha um costume, ele dizia um negócio que não era bem assim. Ele falava que a mulher dele era, na verdade, irmã dele. E a gente, na verdade, vai ver algo acontecendo aqui, nesse episódio, no capítulo 20 de Gênesis, como havia acontecido há anos e anos e anos atrás. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e começa a andar sentido rumo à terra prometida, e ele chega lá e tem fome naquele lugar, ele decide ir para o Egito por conta da fome, e quando ele chega no Egito, ele faz um combinado com sua esposa, com Sara. O que ele diz para Sara? Ele fala: bom, Sara, o negócio é o seguinte, você é muito bonita, e nós estamos chegando no Egito, e Faraó vai querer pegar você, tomar você por esposa, e se ele ficar sabendo que eu sou o teu marido, o que vai acontecer? Ele vai cortar a minha cabeça para ficar com você. Então vamos dizer o seguinte a Faraó: vamos dizer que você é minha irmã, então aí a gente acaba com os problemas, ele poupa a minha vida. E ele faz isso, lá no comecinho da história. Abraão faz isso lá no Egito, e ele fala isso para Faraó, e pegam Sara e tomam Sara, mas uma confusão vai acontecer. Afinal das contas, Faraó descobre que Sara, na verdade, era a esposa de Abraão. Então, Faraó vai repreender Abraão e chama ele e diz: como é que você fez isso comigo? Ela é tua esposa e você mentiu para mim, você falou para mim que ela era tua irmã. Como pode uma coisa dessa? Faz o seguinte, pega ela e vai embora você, os teus animais, sumam daqui. E o grande homem de Deus, Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, ele é envergonhado por um ímpio, um homem que nem servia a Deus, o confronta e o corrige, diz: como é que você fez algo assim? Vai embora deste lugar. E Abraão é envergonhado naquele lugar por ter feito algo que não deveria ter feito. Só que 20, quase 30 anos depois, Abraão tem a mesma atitude. Os anos passaram. Abraão nesse tempo todo andou com Deus, Abraão nesse tempo todo teve experiências com Deus, Abraão nesse tempo todo se relacionou com Deus, e mesmo depois de muitos anos andando com Deus, ele tem a mesma atitude que ele teve um dia lá atrás, no começo de sua caminhada com Deus, lá no Egito, mas dessa vez em Gerar. Agora, mais uma vez, ele mente, ele diz a mesma coisa. Quando eu paro para analisar, o que me parece é que era como se fosse sabe aquela pedra no sapato de Abraão? Parece que isso aqui era aquele pecadinho de estimação, parece que era aquele negócio, parece que era um ponto que pegava na vida de Abraão. Talvez contar uma mentirinha, não sei. Sabe aquela coisa que você luta e de repente você vai ver, você está de volta lá fazendo de novo. Aquele negócio que para você pega. Nem tudo pega para você, mas algumas coisas pegam. Tem gente que não tem problema com mentira, mas tem gente que é mentirosa. Tem gente que mentira nunca não mente, mas tem gente que, se deixar, até ela se engana contando as mentiras dela. Ela já nem sabe mais se está mentindo ou se está contando verdade. Ih, caramba, será que isso é mentira ou é verdade? Nem sei mais. E Abraão, a gente vê que lá no começo ele conta uma mentira. E esse grande homem de Deus, amigo de Deus, pai na fé, 30 anos depois, já não é mais criança na fé, já é um homem de Deus, já não é neófito, já é um homem de Deus, já viveu milagres, agora ele está fazendo a mesma coisa, o mesmo pecadinho, contando a mesma mentirinha que lá atrás ele havia contado. Abraão desliza mais uma vez, e aqui eu começo aprendendo algumas coisas, me chama a atenção algumas coisas. Primeira delas, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente pensa que a gente é bom demais, às vezes a gente pensa que somos espirituais demais. Não, eu sou um grande homem de Deus, eu sou uma grande mulher de Deus, isso aqui para mim não tem problema nenhum. Talvez algumas coisas para você sejam muito tranquilas, mas talvez outras coisas para você sejam a pedrinha no sapato, como talvez a mentirinha para Abraão. E se a gente não cuida, pode ser que em algum momento a gente caia naquilo ali. O que para mim é insignificante, para você pode ser algo grande. O que para você é insignificante, para mim pode ser algo grande. E muitas vezes a gente pensa que não tem problema nenhum. E eu penso que muitas vezes a gente anda em cima da risca demais.
E a gente se expõe demais. E muitas vezes caímos e falhamos. Então aquele que está de pé, cuidado, presta atenção. Grandes homens de Deus falharam também. Grandes mulheres de Deus, a Bíblia, ela expõe isso, ela nos mostra que homens de Deus também falham, também erram. E também precisam cuidar, também precisam tomar cuidado. Não ignore aquilo que precisa ser tratado. Talvez Abraão, lá no começo, algo que... Porque todos nós, a verdade é que, talvez eu não saiba da tua vida, mas você sabe de você. Você sabe o que pega para você. Você sabe quais são as tuas tentações. Você sabe o que para você é perigoso. É aquela história, tem gente que pode passar na frente de um bar, que não tem problema. Agora tem gente que teve problema com bebida, que tem que mudar de rua e não pode passar em frente do bar. Porque para aquela pessoa vai ser um problema. Aí o camarada, ele vai jogar sinuca no bar, achando que ele é muito forte. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, não ignore aquilo que precisa ser tratado. Talvez Abraão lá no começo, depois de ter errado, depois de ter mentido, depois de ter enganado, depois de ter caído, depois de ter falhado, ter sido envergonhado, talvez era algo que ele devia talvez prestar mais atenção, dizer assim, puxa vida, eu sou um cara que se bobear por conta do medo e da situação difícil, eu conto uma mentira, eu dou uma enganada se precisar. Então talvez ele deveria se blindar, fazer algumas coisas para evitar esse tipo de comportamento, mas a gente vai ver que o que ele faz foi o contrário disso. E a gente vai olhar para a história e vai tirar algumas lições. O título pode parecer contraditório dessa mensagem, né? Quando o certo é errado. Aí você fala, bom, certo é certo e errado é errado. Como é que quando o certo é errado? Sabe por que eu coloquei esse título? Porque na verdade, Abraão, ele não mentiu ao dizer que Sara era sua irmã. Porque não sei se você sabe, mas Abraão e Sara, eles eram filhos do mesmo pai, de Terá, mas de mães diferentes. Então Abraão não mentiu. Ele disse a verdade. Ele chegou lá e falou assim, é a minha irmã. Mentiu? Não. Mas o problema não foi que ele disse a verdade. O problema é que ele disse a verdade, mas a intenção era de enganar. E aqui é um sério problema. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, a gente tem que ir no problema, na raiz do problema. O porquê que Abraão, ele quis enganar? Por que Abraão, ele chegou lá? Por que ele enganou? Por que ele não falou a verdade? Por que ele não disse, olha, ela é minha irmã, mas ela é minha esposa. Ela é meia irmã, mas ela é minha esposa também. Eu me casei com ela. Por que ele não fez isso? Por conta de algo chamado medo. Teve medo. Porque ele ficou com medo, ele disse, bom, vão me matar, vão pegar você, vão me matar, então eu vou enganar, eu vou mentir. Eu leio a Bíblia e fico pensando, cara, que ironia, que ironia. O pai da fé com medo. Abraão, o pai da fé, ele está com medo. E não era pouco medo não, era muito medo, porque para você dar a sua mulher, tem que estar com muito medo. Mas era um medo que, não sei. Porque, sinceramente, maridão, se alguém falar, vou pegar a tua mulher, você fala, vai ter que primeiro passar por cima de mim, amigão. É ou não é? A gente vai ter que sair na mão, vai ter que... para depois você conseguir ficar com ela. Porque agora, o cara entregou. Ele entregou. Ele falou, toma ela aqui. Eu vou dormir em paz e você fica com ela. Imagina ele deitado na cama pensando, Jesus, está lá agora a minha mulher, sei lá fazendo o quê. A gente lê a Bíblia e não imagina, eu fico imaginando. Eu fico pensando, imagina eu fazendo uma doideira dessa. Não, pode me matar, filho, vai ter que me matar. Vamos sair na mão, vai ter que me matar, depois você fica com ela. Antes não vai ter jeito. Mas Abraão, o pai da fé, está com medo.
E o medo é tanto que ele entrega a mulher dele, diz, fica com ela que eu vou me cuidar aqui. Isso me chama muita atenção e traz para mim, eu coloquei duas coisas aqui. Traz para mim uma dica e traz para mim um aviso de alerta também. Porque para pensar na história toda. Então nós temos Abraão que ele erra, mas ele erra por conta do medo que ele está sentindo. Mas ele também é esse homem que ele é chamado o pai da fé. Que contraditório. Então, vamos olhar a grande fotografia. O que está acontecendo? Olha a dica. No lugar dos seus medos, são os lugares que Deus mais vai te usar. No lugar dos seus medos, são os lugares que Deus mais vai te usar. Abraão com medo, pai da fé. Uau! Por quê? Exatamente isso. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Ele teve tanto medo, talvez, que Deus, quando olha para ele dando passos de fé, diz, meu filho, eu sei o tanto de medo que você tem, mas eu vejo os passos que você está dando. Talvez para uma outra pessoa seria muito mais fácil de dar os passos que você está dando. Eu sei que para você dar esses passos aqui, você precisa de muita fé, porque o teu medo é muito grande. Então, muito medo é chamado agora de o pai da fé. E é uma dica, eu acho. Porque muitas vezes, na verdade, a gente olha para as nossas fraquezas, mas quem sabe as nossas fraquezas não são as áreas que Deus mais deseja usar nas nossas vidas. Talvez, quem sabe. Se você for olhar, e é só você... Gui, mas por que você está... A gente tem provas disso. Olha para a vida das pessoas na Bíblia. Olha para Moisés. Não sei falar, vai falar com o faraó. Davi, eu só cuido de ovelhinha, vai ser rei. Todo mundo, Gideão está escondido numa caverna. Homem valente, vai lá guerrear. Que contraditório. Parece que Deus enxerga o contrário, o que a gente não está vendo. A gente vê medo, ele vê pai da fé. Que negócio é esse? Exatamente isso. Sabe por quê? Porque aí quando as coisas acontecem, a honra e a glória vai para ele. A gente tem que reconhecer, e as pessoas têm que reconhecer, de fato, não teria como se não fosse Deus na vida dele, não teria como se não fosse Deus. Abraão, aquele medroso que deu a mulher dele, sim, é Abraão, o pai da fé. Pai da fé, coisa. É, o pai da fé. Sim, foi Deus na vida dele, foi Deus que fez, foi Deus que fez um milagre, Deus entregou uma promessa e cumpriu a promessa. Sim, no lugar dos nossos medos, Deus vai vir e vai fazer o impossível acontecer. A minha perna tremia para falar na frente das pessoas. Eu desde muito pequeno, já contei isso muitas vezes aqui, eu desde muito pequeno, eu tinha certeza, eu vou ser pastor, mas eu sempre pensei em não ser pastor, porque eu pensava, como é que, para ser pastor, precisa falar na frente das pessoas, né? E como é que eu vou fazer isso? Pensava, não tem jeito, nunca vou conseguir. Ficava pensando, como é que esse povo olhando para a minha cara, eu ali, eu olhando para a cara deles, eu não vou conseguir falar, vou travar. E travei algumas vezes. Teve vez que eu preparei a primeira mensagem minha, preparei para pregar 3 horas, peguei 2 minutos e tinha acabado todo o sermão. Desesperado, não sabia o que fazia mais lá em cima. Falei, agora acho que eu vou mandar o povo orar, vamos cantar, fazer alguma coisa. Mas, sabe o que acontece todas as vezes hoje? Que eu vou subir num altar, uma convicção que eu tenho no meu coração, é que não depende só de mim. Eu sei que não é porque eu sou bom que eu posso fazer isso aqui. No lugar do meu medo, é o lugar que Deus aparece e fala, não, sou eu que faço, sou eu que cumpro, sou eu que fortaleço. Você vai até onde você pode, onde você não pode, eu posso, eu vou lá e faço no teu lugar. Então, quais são os teus medos? O pai da fé tinha medo. Quais são os teus medos? Não permita os teus medos te paralisar e roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, um aviso de alerta: na área que Deus te usar, será a área que você mais será atacado também.
Isso não tenha dúvida. Onde Deus te usar, vai ser onde o diabo vai te atacar. Por quê? Porque ele quer impedir aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Abraão, pai da fé, como é que eu vou impedir esse homem de fazer esse tanto de coisa? Vou botar medo nele. Como é que eu vou invalidar esse homem dessas grandes coisas, de pai de multidões, um povo vai nascer a partir dele, uma nação? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou botar medo nele, estratégia é essa, eu vou botar medo, que aí ele não vai ter fé, que ele vai fazer besteira, ele vai enganar, ele vai mentir, ele vai se enrolar inteiro, e de repente eu consigo invalidar, impedir essas promessas de Deus na vida dele. O lugar que Deus quer me usar, o lugar que Deus quer te usar, vai ser o mesmo lugar que o diabo vai vir e vai tentar roubar e destruir. Então é um aviso de alerta. Quando eu entendo Deus quer me usar nessa área, começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção. Eu sinto que Deus, eu sou alguém que fui chamado para dar passos de fé, por exemplo, para avançar, para fazer coisas grandes. Pode ter certeza que muitas vezes o medo vai tentar invadir o teu coração, de tal forma que você vai deitar na cama e vai, mas eu estou com muito medo. Sim, o diabo vai tentar te atacar nessa área, porque de alguma forma ele vai tentar te impedir de avançar, de cumprir, de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tenha dúvida disso. Então quando você consegue entender isso, você consegue tirar mais de letra. Não, eu sei, isso aqui é coisa do diabo, ele está tentando colocar medo em mim, porque eu sei que a promessa é muito grande, eu sei que o que Deus quer fazer é muito grande, então eu não vou ficar com medo, porque se Deus falou comigo, Ele vai fazer. Não sei se você parou para pensar, Deus havia prometido a Abraão e dito para Abraão e passado, daqui 1 ano vocês vão estar com um bebê no colo, e desse bebê vai vir um povo. A promessa era muito grande. A promessa é muito grande, o medo é muito grande. E aí é onde eu preciso entender isso. Então, eu não posso aceitar as setas que o inimigo lança na minha vida. Eu preciso colocar a promessa, aquilo que Deus falou, acima de qualquer outra coisa. É inevitável. O medo, as preocupações são inevitáveis, porque nós somos seres humanos. Eles vão vir, eles vão aparecer. Mas eu posso aceitá-los ou não. Eu posso dizer, eu estou com medo, mas Deus é mais. Deus é maior. A promessa que Ele tem para mim vai cumprir. Não sei como, mas Ele falou, quem vai fazer é Ele. Eu não quero nem saber. E às vezes, você parece até meio... Eu me sinto às vezes um pouco assim. Você parece um pouco, parece que você até quase que irresponsável, sabe? Deus falou, não quero nem saber. Mas não dá. Lógico que dá. Se Deus falou, dá. Mas como é que não sei também como é que é? Aí não tenho todas as respostas e estratégias, mas Deus falou. Então tem um momento que a gente tem que ser meio maluco mesmo. Tem que acreditar no que Deus falou e pronto, e ponto final. Vai fazer o quê? Aí briga com Deus depois, né? Quando chegar no céu, fala, Deus, por que você dificultou demais? Podia ser um pouco mais fácil, né? Está de tanta fé assim. O pai da fé está com medo. O pai da fé está com tanto medo que ele entrega a sua esposa. Agora, nesse texto aqui me chama a atenção, porque como eu disse antes, ele não mente, né? Abraão não mente, mas ele fala uma verdade com a intenção de enganar. E não tem como a gente passar por isso aqui sem falar disso, porque aqui a gente está falando sobre intenção do coração. Né? Aqui a gente está falando de algo que não se vê, mas está lá dentro. E é um problema muito sério. É um problema tão sério que Jesus falou disso muitas vezes. E o ser humano, ele é tentado muitas vezes a fazer o que é certo, até para ser visto pelas pessoas, reconhecido pelas pessoas, mas muitas vezes com a intenção errada. E é o que muitas vezes, na verdade, os religiosos da época de Jesus, e fariseus e escribas faziam. Eles faziam o que era certo. Eles
olhavam as leis e os mandamentos e obedeciam. Mas o problema não é obedecer. O problema é que eles obedeciam com a intenção errada. Eles iam ao templo e oravam de forma muito bonita, mas eles não oravam porque amavam a Deus. Oravam porque, com palavras bonitas, para serem vistos pelas outras pessoas. Para que os outros olhassem para eles e falassem, espiritual, hein? Foi uma oração bonita dessa aí, deve ser muito crente, deve orar todo dia, 4 horas por dia. Davam ofertas, mas não davam ofertas com o coração. Davam ofertas para serem vistos. Eles levantavam as mãos e davam para as pessoas verem, que generoso, hein? Olha só, que bondoso. A intenção do coração era errada. Fazia o certo, mas o certo se tornava errado por conta da intenção do coração. Culpados diante de Deus. Abraão, culpado aos olhos de Deus. Não mentiu, mas a intenção do seu coração foi de enganar. Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5 a 7, no capítulo 5, dos versículos 27 a 30, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a intenção no coração. O que está por trás do que nós fazemos. Não é o simples fato de fazermos, mas o porquê nós fazemos o que nós fazemos. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Ele está falando aqui sobre lei, sobre mandamento. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Olha o que Jesus vai dizer. Porque os religiosos, o que é que eles faziam? Bom, nós temos as leis, os mandamentos, se a gente obedecer, estamos limpos diante de Deus. Para eles era fazer, não interessava a intenção do coração. Mas para Deus, o que interessa não é simplesmente o que fazemos. O que interessa é o nosso coração. Eu não adultero. O cara falava, bom, eu cumpro a lei, eu não mato ninguém, eu não adultero, eu não roubo. Então, está tudo certo. Eu, aos olhos de Deus, sou um santinho. E Jesus vem confrontar os religiosos e os fariseus e dizer o seguinte, bom, você não adultera, você não se deita com uma mulher que não é sua, com um homem que não é seu marido, sua esposa, mas o simples fato de você olhar para uma mulher e um homem que não é o teu marido e a tua esposa e desejar, você já adulterou. Ou seja, você não fez, mas você queria fazer. Você não fez, mas o que você queria era estar fazendo. E Jesus está dizendo, é a mesma coisa, já pecou. Aí sabe o que o diabo vai falar no ouvido da pessoa? Bom, já que você já pecou pensando, então vai lá e fala que é melhor, né? Pecado por pecado, pecado diante de Deus não tem tamanho, né? O diabo faz essas coisas mesmo. É ou não é? Jesus está mexendo com a intenção do coração. Porque para o religioso, a gente não mata, a gente não rouba. Mas no coração, eles matavam, eles roubavam, eles adulteravam no coração, por conta da intenção, daquilo que os olhos naturais não podiam ver. E cristianismo é isso, é do coração para fora, não é de fora para dentro. Nós fazemos o que fazemos não é por simples regra. Você não chega na igreja e o pastor fala, está aqui, querido, agora você chegou na igreja, uma listinha com as tuas regras de como você vai viver a tua vida. Agora você não faz isso, agora você faz isso, agora não faz aquilo, agora faz isso. Não, não é assim que funciona. Na verdade, o que acontece é o contrário disso. Você chega e você começa a se alimentar da palavra de Deus e aos poucos, algumas coisas começam a entrar no teu coração, começam a mexer dentro de você, e aí de repente, quando você menos se dá conta, você percebe que você está falando diferente, você começa a viver uma vida diferente, você começa a se relacionar com as pessoas de um jeito diferente, você já no seu trabalho, você começa a lidar com as coisas de uma maneira diferente. Antes você enganava, você mentia, agora você vai fazer, você fala, puxa, acho que isso aqui não
tá certo, não é legal enganar, não é legal mentir. Puxa, acho que eu posso fazer diferente disso. É uma mudança de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é uma coisa que você está forçando, não, olha, eu preciso. Não, é uma mudança no seu interior. É exatamente o que Jesus estava brigando com aquelas pessoas, porque eles seguiam uma regrinha ali, mas na verdade o coração deles estava longe de Deus. Eles não faziam porque amavam a Deus, eles faziam com uma outra intenção. Então, na verdade, intenção para Deus importa. Quando o certo é errado, querido, você pode fazer o que é certo e estar errado mesmo assim, porque Deus está olhando o teu coração. Deus sonda os nossos pensamentos. Deus sabe, Ele conhece o mais íntimo dos nossos corações, os nossos sentimentos. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Então, querido, não adianta você tentar enganar Deus. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. Então a gente olha para Abraão e a gente vê que ele não mente, mas sua intenção era de enganar. E aí Jesus, aos fariseus, que a intenção do coração deles não era correta e não era certa, Jesus dá conselhos àquelas pessoas. No Sermão do Monte, Jesus vai dar alguns conselhos. Bom, se esse aqui é um problema para vocês, se o coração é um problema, se a intenção do coração, se o que está aqui dentro está fazendo vocês errar, pecar, ter atitudes erradas, então deixa eu dar um conselho para vocês. E Jesus fala sobre olhos, sobre mãos, e ele diz, olha, se o olho de vocês fizer vocês pecar, então arranca o olho. E teve um tempo que acreditaram que isso aqui era literal, e teve gente arrancando o olho, cortando mão e fazendo loucuras. E depois falaram, não, acho que Jesus estava usando figura de linguagem para ensinar algo, né? Ou seja, não preciso arrancar meu olho, é só eu não olhar. Se aquilo me faz pecar, eu só não olhar, não preciso tirar o olho fora. Tem gente que fala, pastor, é melhor eu sair de bandana nos olhos então. Se a tua mão, se aquilo que você faz te faz pecar, não faça. Agora, isso aqui é uma responsabilidade tua. Não é o pastor que vai fazer por você, você precisa fazer. Se o que você faz te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, então, que minha mão me faz? Hoje em dia a gente está, se o celular, se o computador, sei lá o que, te faz pecar, arranca. Um dia uma mulher perguntou para mim, pastor, não sei o que eu faço, meu marido fica lá no computador, eu sei que ele está fazendo coisa errada, o que eu faço? Eu falei, pega um pedaço de pau e dá no computador. Quebra. Olha que conselho sábio, né? Eu falei, se ele vier brigar com você, manda ele falar comigo. Porque tem coisa que o problema tem que acabar na raiz. Agora, meu amigo, se você não quer resolver tua vida, não resolva, mas também depois não chora. Não arranca a mão, não arranca o olho, mas aí também depois não reclama com Deus a confusão na tua vida. Agora, se você quer resolver, se você quer cortar pela raiz, se você quer resolver, se você quer viver para Deus, se você quer ver as promessas de Deus para a tua vida, vai ser necessário renunciar a algumas coisas, deixar algumas coisas, para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem um outro texto que Jesus está falando lá em Marcos, ele fala até sobre os pés. Ou seja, os pés, o que o pé faz? O pé é aquilo que te leva a lugares, você anda com o pé. Marcos capítulo 9, 45 vai falar sobre isso, depois se você quiser você bate o olho lá, vai falar sobre os pés. E isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque nem todo lugar é pecado, mas tem lugar que não é pecado, mas pode te levar a pecar. Gerar, era pecado Abraão ir para Gerar? Não. Mas Abraão sabia que se ele fosse para Gerar, ele ia pecar. Porque ele sabia que ele ia ter que mentir, ele ia ter que enganar. Ele ia repetir o mesmo erro que ele havia repetido muitos anos atrás. Então foi uma escolha. Eu vou lá, meu pé vai me levar lá. Se eu for lá, ir a Gerar não é pecado, mas estando lá, eu vou pecar. E aqui é um sério problema. Porque tem coisas que para algumas pessoas não tem problema nenhum, e tem coisas que para outras pessoas pode ser um grande problema. Tem lugar que você pode ir que para um não tem
problema nenhum, não é pecado. E tem lugar que para aquele lugar vai te levar a pecar e vai destruir a tua vida. Então aí é uma escolha que você precisa fazer. E não tem nenhum bebê aqui, é tua escolha. Se você quiser ir, vai, que nem Abraão foi. Vai lá. Pode ir. Só que você precisa saber de algo. Sempre existe consequências. Existe consequências. Você vai ver a confusão que vai acontecer. Abimeleque, o rei, por conta disso, ele pega uma mulher que não é dele. Deus, com sua graça e misericórdia, ele não se deitou com a mulher, porque naquele tempo um rei tinha várias mulheres, e antes de se deitar com uma mulher, a mulher passava por um processo lá de banho de não sei o quê, banho de não sei o que lá. Às vezes para a mulher se deitar com o rei demorava 3 meses, 6 meses. Você vê lá Esther, quanto tempo que ela demorou para ir até a presença do rei. Então, Deus poupou ali, guardou. Deus é tão bom, né? Pega o homem fazendo confusão, Deus fala, não, deixa eu segurar aqui, vai para lá, vem para cá, o homem está fazendo besteira, deixa eu ajeitar as besteiras dele aqui. Abimeleque, Deus fala com ele no meio da noite, Deus fala para ele, eu vou te matar, hein? Está pegando mulher que não é tua, eu vou te matar. E Deus poupa ele, porque ele diz, eu não sabia de nada, nem sabia que essa mulher tinha marido, pô. Sou inocente. As mulheres do palácio daquele lugar, todas, nesse tempo, ficam estéreis por conta da besteira de Abraão, de ter enganado. Sempre um erro traz consequências, traz confusão, traz tristeza, traz problema. Não se engane. Não se engane. Agora, a escolha é tua. Você faz o que você quer da tua vida. Não arranca o teu olho, não arranca a tua mão, não arranca os teus pés. Vai onde você quiser, olha para onde você quiser. Faz o que você quer no teu celular. Vive a vida que você quer, mas também depois não fica reclamando com Deus com a vida que você está vivendo. Ai, pastor, credo, hein? E Deus é tão bom, né? É por isso que Deus é Deus, porque se a gente fosse Deus, estávamos perdidos. Bem feito, ninguém mandou. Eu avisei. Que a primeira coisa que a gente fala é isso, né? Avisei. Acho que a coisa mais irritante na vida é quando você faz um negócio e a pessoa fala para você, o marido ou a esposa, avisei. Pô, você quer matar a pessoa, se matar, enfiar dentro. Não precisa falar mais nada. É só falar, avisei. Nossa. Mas olha o que o texto diz. Deus, porém. Mas Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Quando o mas de Deus entra na nossa história. Aqui num texto como esse a gente vê a graça e a misericórdia de Deus. Mas Deus, ou seja, mesmo o homem fazendo burrada, Deus continua sendo bom. Mesmo eu sendo mal, Deus continua sendo bom. Mesmo eu fazendo besteira, Deus continua sendo misericordioso. Mesmo eu enrolando a minha vida, Deus continua dizendo, mas eu te amo, eu quero te ajudar ainda, meu filho. Mas Deus, essa é ou não é a minha e a tua história? Você chegou aqui, aí todo bagunçado, todo enrolado aí, mas Deus. Sabe o que é mais interessante? Deus, ele tira o sono de um ímpio. Abimeleque não amava Deus, né? É um ímpio. Deus tira um sono de um ímpio, Deus fala com um ímpio, Deus trata um ímpio, Deus vai castigar um ímpio em favor de alguém que o ama. Porque Abraão amava Deus. Ele erra não é porque ele não amava Deus, é porque ele era homem suscetível ao erro, que podia errar, como eu e como você, podemos errar e falhar nas nossas vidas. E Deus vem, mais uma vez, e entra na história, e ajuda Abraão a resolver a zebra que ele tinha se metido, e no problema que ele tinha se metido e se enrolado. Sabe por que Deus é tão misericordioso, e Deus é tão bom, que Ele faz uma promessa, e o desejo dele é cumprir a promessa dele nas nossas vidas. E no meio do caminho a gente vai se enrolando, no meio do caminho a gente faz umas escolhas que está quase
quase perdendo a promessa, e Deus fala: filho, vem para cá, vem que você vai perder esse trem, eu quero te dar, eu quero te abençoar, eu quero que você viva. E a gente está quase lá perdendo, e Deus vem e fala: mas vem cá, meu filho, deixa eu te ajudar a resolver esse problema, volta para o caminho. Quantas vezes Deus não fez isso comigo e com você? É ou não é verdade? Como Deus é bom. Agora isso traz para nós lições. A Bíblia, ela nos conta essas histórias, por quê? Para a gente aprender alguma coisa. Para a gente olhar e dizer assim: puxa, eu não preciso passar pela mesma coisa. Eu posso fazer diferente. Eu não preciso causar essa confusão. Eu posso dar menos trabalho para Deus. Então, eu posso fazer isso na minha vida. Quais são as áreas que eu percebo que o diabo tem tentado me roubar? Tentado armar ciladas? Onde que ele tem tentado roubar meu coração? Será que eu não preciso prestar atenção, colocar diante de Deus, me blindar, não dar oportunidade, não andar na risca, fugir, passar longe? Abraão podia muito bem ter ficado em Hebrom, estava bom lá. Não precisava ter saído de lá, não precisava ter mentido, enganado ninguém, estava tudo certo lá. Tinha montado a tenda, a casa, tinha promessa de Deus. Mas foi inventar de sair, foi chegar perto do perigo, do fogo, e errou. Então cuidado, passa longe. Não pense que você é tão bom assim, não pense que você é tão forte assim. Corra daquilo que pode destruir a tua vida e roubar as promessas e os planos que Deus tem para você. Ao mesmo tempo que Deus tem coisas maravilhosas, o diabo sabe disso, e ele de todas as maneiras vai tentar roubar e destruir aquilo que Deus tem para a tua vida. Não permita, não deixa, passa longe, sai correndo, faz que nem José. A mulher foi pegar na roupa dele, ele saiu correndo, ela ficou com a roupa, ele foi. Você vê o cara podia falar: não, eu sou muito espiritual. Ele entendeu, falou: não, eu vou sair correndo, porque se eu ficar vai dar ruim. Ela ficou com a roupa. Eu fico pensando no José saindo pelado, correndo. Os outros pensando: ih, tem um doido correndo na rua. Tem hora que é isso que você precisa fazer, é correr, filho, é correr, filha. Sai correndo para longe, porque o diabo não é bonzinho não. O que ele quer é destruir a sua vida, o que ele quer é impedir você de viver os planos e sonhos maravilhosos que Deus tem para a tua vida. Você nasceu com um propósito, Deus sonhou com você, Deus tem grandes coisas para a tua vida. Não aceite que o diabo roube isso de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor Jesus nessa manhã, pode ficar de pé no seu lugar, adore a Deus mais uma vez.